O que faz um negócio de agência quebrar? Literalmente não dar certo, não ir pra frente, não escalar. Isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E antes da gente começar, eu queria te pedir um favor. Mais de 50% das pessoas que assistem vídeo nesse canal não estão inscritas. Dá pra ver isso no Analytics do YouTube. E cara, não faz sentido. Se você acompanha o canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí pra apoiar, pra gente chegar a mais empreendedores fora da curva como você. E senta o dedo no like se o conteúdo desse vídeo fizer sentido pra você. Então, sem mais delongas, vamos aqui discutir o porquê que as agências quebram. Qual é o maior erro, dos gestores aí, dos donos, dos empreendedores no mercado de agência. O primeiro fator que eu queria trazer é o emocional. O emocional geralmente é um dos pilares aí que faz com que ou o fundador de uma agência vá muito em frente, consiga escalar, ou ele não tenha assim tanto sucesso e tenha, um fracasso aí com a sua agência, porque é muito importante, não só no mercado de agência ou nesse modelo, mas em qualquer outro dentro do ecossistema do empreendedor digital, é muito importante você ter um emocional forte, uma capacidade de lidar com problemas, uma capacidade de lidar com talvez imprevisibilidade de muitas coisas, principalmente no início, e ainda assim sair forte, ter frieza e conseguir fazer e acontecer. Já vi muitos casos de freelancers, de pessoas tecnicamente muito boas no mercado, que já tentaram ter agência e não conseguiram, porque não gostavam de lidar com pagamento de impostos, pagamento de pessoas, com burocracia, com gestão do processo todo para as outras pessoas, porque pensa só, principalmente nesse caso, se você é um freelancer, se você é um profissional e quer escalar para a agência, a última coisa que você vai fazer se sua agência crescer é o operacional, é ser o freelancer, é entregar o produto. Você vai ser muito mais o gestor, você vai ser muito mais o líder, o cara que resolve problemas do que o cara que está lá operacionalmente entregando o produto, entregando o que a empresa entrega na prática. Então, se você sente que o que você mais gosta é o operacional, tem outras formas de escalar, talvez, que não seja a principal, o empreendedorismo. E eu falo isso, contra mim falo, porque eu sou o maior fomentador aqui do empreendedorismo digital e tô falando contra isso. Mas é verdade, porque empreender não é pra todo mundo, e não no sentido pejorativo disso. Literalmente tem gente que se encaixa mais, que vê como um caminho, e tem gente que prefere outros caminhos. E isso não faz um ter mais sucesso que o outro, ou vice-versa. Literalmente é só caminhos diferentes. É muito importante você ter o emocional forte se um dos caminhos que você queira seguir é de empreender, é de escalar, é de realmente levar a sua agência para o próximo nível e entender que a última coisa que você vai fazer é operacional, é muito mais ser gestor, líder e resolvedor de problemas. Esse é o ponto 1. Indo agora para o ponto 2, que mais faz, os fundadores, líderes, CEOs de agências falharem. Não entender que um cliente não é para sempre e existe uma taxa de churn. E o que é o churn? É literalmente esse desligamento de clientes. Tem muitos clientes por motivos diversos que não vão continuar com você depois de 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano e meio. Quanto maior o seu LTV, ou seja, quanto maior o tempo que o cliente fica com você, melhor para a sua estrutura, melhor para o seu modelo de negócio, para o seu cash flow, para tudo isso. E é isso que você tem que buscar sempre, aumentar a retenção. Mas você tem que ter muito claro, e isso é muito sério, gente, porque principalmente a galera de serviço demora para entender o que eu vou falar agora, que é, você tem que ter muito claro que você tem que ter um funil de aquisição ativo. Você tem que estar captando leads todos os dias. Você tem que estar fazendo reunião comercial todos os dias. Você tem que estar vendendo o seu negócio todos os dias. Se você vende, entrega, aí esse cliente sai, aí você vai atrás de cliente de novo. Aí você entrega, para de adquirir. Se você está nesse ciclo, você é literalmente um balde furado. Tem que ter uma área comercial separada de uma área operacional e as duas estarem a todo vapor. Você está sempre adquirindo cliente e sempre entregando o seu serviço, sem um depender do outro efetivamente para dar certo, para entregar. Esse é um ponto muito importante que eu vejo muitas agências começando que não pensam assim e eventualmente falham, e o gestor, o empreendedor por trás desiste, volta a trabalhar como profissional liberal ou vai para o mercado de trabalho novamente porque não conseguiu fazer o negócio de serviço dele virar. Indo agora para o ponto 3, o ponto 1 então foi literalmente o emocional. O ponto 2, entender que você tem que gerar leads todos os dias porque vai haver sempre churn, independente do período. O ponto 3 é saber lidar com pessoas. É você entender que empresa é sobre pessoas, e saber gerir essas pessoas vai fazer com que você tenha mais sucesso ou menos. E essa é a verdade. Se você tem uma cultura forte, se as pessoas estão felizes no local de trabalho dela, se você tem um processo de contratação muito bem definido que faça com que você consiga uma triagem boa das pessoas que vão trabalhar com você, eu sei que falar dessa forma parece que eu tô aí impondo um cenário perfeito, onde tudo é perfeito. Você é bom em contratar, você é bom em manter, tem um ótimo ambiente de trabalho, você é bom em tudo. Não é sobre isso, mas é você tá buscando criar um ecossistema de trabalho foda e buscando entender cada vez mais que a sua empresa é constituída de pessoas e que essas pessoas estarem altamente produtivas e felizes no local de trabalho faz toda a diferença no seu output, toda a diferença no seu resultado. Então é sim um dos pilares que você tem que estar muito forte, é saber lidar com pessoas, é saber influenciar
guiar as pessoas pro caminho que a agência quer ir, que você quer que a agência vá, é você saber implementar a sua cultura. E, cara, não tem certo nem errado. Ontem eu fazia um episódio, tá? Depois vão aí no YouTube do FOMOcast, que é o podcast que eu tenho aqui em Portugal. E eu tava fazendo o último episódio de 2023 ontem. E um dos tópicos que a gente falou foi justamente esses dois: contratação e cultura. Como que você tem um bom processo de contratação para realmente estar cada vez mais perto de só contratar pessoas que estão alinhadas com a sua cultura? E como que se define cultura? E uma das coisas que a gente falou que é muito certeiro na minha visão é que é difícil, cagar regra. É difícil você falar, olha, definir cultura é isso, isso, isso e aquilo. É colocar num pote, né? Colocar num framework, igual tem muita gente que tenta fazer. É difícil, porque é muito particular do empreendedor, é muito particular de quem tá à frente daquela empresa, porque a cultura é muitas vezes reflexo do fundador da empresa, é muitas vezes reflexo de quem definiu o escopo de funcionamento daquela empresa. Então você tem que ter sim, tá? Isso em consideração na hora de construir uma agência de sucesso, porque se você não sabe lidar com pessoas, se você não se preocupa em definir uma cultura, se você não se preocupa em construir um bom espaço de trabalho, a sua agência, o seu negócio não vai chegar muito longe. Não vai chegar muito longe por causa do que eu disse no início. Empresas são feitas de pessoas, e se você só perde pessoas, só perde talentos, você vai ter dificuldade de entregar um produto bom, porque também esse é um modelo de negócio de serviço, onde depende da entrega das pessoas que estão lá dentro e do que você estrutura como entregáveis para ter a qualidade percebida por parte, né, de quem recebe esse serviço. Então, muito importante aí o ponto 3. Ponto 4, separar o CPF do CNPJ. Isso, eu sei que não é só para agência, que eu tô trazendo o contexto de agência, mas no Brasil a gente sabe, né? E uma curiosidade, que se você tá no Brasil, se você não tá empreendendo fora, você tá empreendendo no Brasil e vivendo no Brasil, talvez você não tenha esse contexto, é que o Brasil é um dos únicos países do mundo onde tirar dinheiro da empresa para a própria conta não é tributável, né? A retirada de dividendos não é tributável. Como exemplo, aqui em Portugal, se eu tiro o dinheiro da minha agência para botar na minha conta, eu iria pagar 27,5%. Isso é uma das coisas que provocou o fato de eu nunca ter tirado dinheiro da empresa, entende? Nunca tirei, sempre reinvesti. Por quê? Literalmente é muito caro tirar. Óbvio que depois você pode ter sim, né, o tal distribuição de dividendos no final do ano entre os sócios, mas sempre vai estar muito associado a uma tributação enorme. Isso te incentiva a reinvestir na empresa. Enquanto no Brasil, a gente pode mover um dinheiro para cá, um dinheiro para lá, receber na conta própria. E essa loucura faz com que seja mais difícil separar o CPF do CNPJ. Mas é muito importante que você separe. Porque se você começa a ter um estilo de vida, um nível de gastos que é muito incoerente, né, com o seu prolabore, com o seu salário, e você tá vivendo isso porque você põe esses custos na empresa, eventualmente você pode fracassar por causa disso. Uma má gestão de fluxo de caixa, uma má gestão financeira atrapalha muito o crescimento da sua empresa. Então, empresa rica, dono pobre; empresa milionária, dono rico; empresa bilionária, dono milionário. Empresa multibilionária, e a gente já conhece, né? Aí é o tal do bilionário, do empresário bilionário. Mas você tem que ter essa perspectiva de que a sua empresa tem que crescer antes de você crescer o seu padrão de vida. Então, separe muito bem o CPF do CNPJ. Motivo 5, e esse motivo é quase assim um bônus, porque eu tenho certeza que nenhum de vocês, empreendedores iniciantes no mercado, ou quem já tem agência e está escalando, mas é dessa fase agora, provavelmente não cometeu esse erro ainda, ou não está, né, perto de cometer, mas quer não se atualizar. Eu comecei no mercado português na parte de serviço há 3 anos, enquanto empreendedor em geral, né, há mais de 4, quase 5, e vivo aqui na Europa há 6. E o que eu vi, gente, é que tem muita agência tradicional entregando o tradicional, fazendo coisas da maneira tradicional, ou seja, old school, literalmente sem se atualizar, e muito cliente frustrado com isso, porque o mercado digital, ele movimenta muito rápido, ele cresce muito rápido, e se a agência não acompanha, tipo, até mesmo no modelo de cobrança, no modelo de entrega, na especialização do serviço, várias nuances, se a agência não acompanha, se ela quer ainda se manter no passado, é aquele efeito blockbuster, é aquele efeito blockbuster versus Netflix. A agência que for Netflix, que for mais atualizada, com outros entregáveis, com uma forma mais coerente de entregar frente ao que é o cenário do mercado, ela vai ter mais resultado e ela vai ganhar o espaço em cima daquela que insiste em ser blockbuster, que insiste em não se atualizar. Então é isso, eu queria trazer essa perspectiva com exemplos práticos de pontos que podem te levar a falhar no modelo de agência. Então espero que tenha agregado valor aí na sua trajetória empreendedora no mercado de serviço digital, e como eu sempre digo, tamo junto, senta o dedo no like se foi relevante para você e se inscreve no canal, que é só o começo.